com a palavra nossa irmã Ana Maria. E eu vou até ficar ali para poder ver melhor, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus amigos, né? Hoje é dia do amigo, né? Todos vocês que são meus amigos, porque cada carinha aqui tem um lugarzinho no meu coração. Então, meus companheiros, eu vou ficar ali daquele lado para não fazer sombra na nossa tela. Bom, o estudo da tarde de hoje, né, eu fui pega meio de surpresa, não tive muito tempo de preparar, mas é com muito carinho que eu trago as reflexões em torno de um livro que tem sido assim um grande companheiro, virou um livro de cabeceira, né, e tem sido muito bom, né, para mim, a leitura dele. E, quando é bom para a gente tem a obrigação cristã de dividir, né? Então, como a gente costuma dizer, eu tenho uma amiga, Norma, que é aqui da casa também, como a gente costuma dizer, sexta-feira à tarde, segunda e quinta à noite, onde a gente já está cansado, onde a gente já está exausto das lutas do dia, quando a gente chega aqui, a gente quer ouvir alguma coisa que possa levar consolo para o nosso coração, né? Alguma coisa que possa servir para a gente refletir naqueles momentos difíceis pelos quais a gente passa na vida, né? Porque todos nós passamos. Se alguém aqui não tem problema, por favor, me ensina como é que faz, né? Porque todos nós temos. Então, esses estudos, esses encontros, acho que a maior finalidade dele é realmente que a gente possa bem aproveitar, né, o que os colegas dividem com a gente e que a gente leve isso para a nossa vida. Esse livro, né, esse estudo que é baseado nesse livro do Gerson Monteiro, é um livro que tem uma... Quem conhece esse livro? Quem aqui conhece esse livro? Eu o conheci recentemente. Estou conhecendo ainda, não deu para conhecer tudo não, porque eu não aguento a ansiedade e fico pulando os capítulos. Mas vamos entender, né, como é esse livro. Esse livro, ele é o Gerson Monteiro, ele reuniu nesse livro vários contos, vários casos, tá? Retirados desses livros aí, muitos desses a gente conhece, né? Quem não conhece, quem é que não tem Estante da Vida em casa, né? Todo mundo tem esse livro em casa, né? Cartas e Crônicas também é um livro muito conhecido. Crônicas de Além Túmulo. Então, juntando, né? Eu acho que eu tenho todos, mas com certeza não li, né? Vamos ser honestos, eu sou aquela que compra livro e fico desesperada para ler e daqui a pouco entra outro na fila e não dá tempo, né? Mas a gente conhece esses livros. Então, o que ele fez nesse livro, no Roteiro de Jesus? Ele pegou contos desses livros e separou de uma forma espetacular para a gente. Vamos ver. Esse livro foi dividido em 4 partes, tá? A primeira parte tem temas, né? Ele pegou lá de todos aqueles livros e arrumou dessa forma. Temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra, né? Super interessante, né? Porque a gente se fixa muito ali dos 30 aos 33, né? Que foi o auge, né? do mestre, e muitas coisas ficam perdidas, né? Do caminho dele antes. Jesus agindo, então, durante todo o processo dele de ensinar, de curar, de exemplificar, de confortar, de passar a experiência dele para os apóstolos, né, para que dessem continuidade à obra dele. A terceira parte, que são fatos vivenciados pelo Cristo já no finalzinho da sua vida terrena, já ali perto da crucificação. E a quarta parte, que é genial. Jesus agindo, e, nossa, tem muito S ali, após a sua volta ao mundo espiritual. Então, olha que legal. Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. A gente lembra de algumas passagens,
quando ele aparece lá para Tomé e mostra as chagas, porque Tomé não acreditava na ressurreição, né? Quando ele volta e se reúne, né, com os apóstolos, a gente conhece algumas coisas. Mas e as experiências vividas pelos apóstolos com ele, né, já ausente materialmente, né, da terra? A gente não tem muita informação sobre isso. Então, o que eu quis trazer hoje? Eu quis trazer um caso de cada fase dessa, né, trazer ao conhecimento dos amigos no Dia do Amigo uma história, um fato, um caso de cada parte dessa, para que a gente possa entender a grandeza dos ensinamentos de Jesus. E a grande sacada desse livro, e o Humberto de Campos, ele é genial, porque ele traz as informações para a gente de uma forma tão humana, tão próxima de nós, numa linguagem tão fácil de entender, que vira realmente uma história que a gente lembra para sempre. A gente nunca mais esquece uma história escrita pelo irmão X. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu já contei essa história aqui uma vez. Vocês lembram? Eu fiz aqui um estudo falando só sobre Judas, tá? E no final, eu contei uma história de um livro dele, né, que é o momento em que Maria vai resgatar Judas. Judas ainda está lá, né, nas zonas inferiores, sofrendo ainda o remorso de ter traído o mestre, e a mãe de Jesus vai até lá e resgata ele com infinito amor. Mas a história é contada de uma forma tão simples que é impossível esquecer. E tem mais um milhão de outras histórias. Mas já que a gente só tem tempo para algumas, então eu vou trazer algumas aqui. 4, uma de cada fase, de cada parte desse livro, tá? Esse caso aí é da primeira parte, tá? O início da vida do mestre, tá? Vamos ler junto. Dizem que Simeão, o velho Simeão, um homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Então, olha, Simeão com Jesus no colo. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestistes a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então podereis ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretonianos, atendendo-os à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Olha as perguntas de Simeão para o menino Jesus no seu colo. Porque esse foi um questionamento durante muito tempo. Por que o filho, né, do nosso Criador, né, do nosso Deus, por que nascer na palha? Por que andar de chinelo? Por que não ter uma pedra para encostar a cabeça e dormir? Por que tanta simplicidade? Afinal de contas, ele era o rei, o Messias esperado. Como é que se esperou por ele? Né? Então, Simeão vai e faz esses questionamentos, né? E ainda continua. Espera aí que a tia está perdida. Aí ele diz o seguinte:
Samuel mobilizou a força contra filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes e nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou-o, mostrando-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-á entre os poderosos? Escreverá novos livros da sabedoria? Improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel? E depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra, a pequenina mão, e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Então, olha que cena, cara. Cada vez que eu leio, eu releio e faço na minha cabeça, desenho na minha cabeça um momento. Eu quero ver isso acontecer. Então, olha que coisa linda. Quando Simeão questiona todo o poder material de Jesus, aquele bebê bate várias vezes com a mão no peito dele. Ou seja, diz para ele que toda a obra dele se concentra no coração do homem. Então, nada do que Simeão cobrou dele de material aqui teria validade. Nada disso, nenhum poder desses citados aqui, foi capaz de transformar uma única alma. Não foi o poder, não foi a túnica de púrpura, não foi o poder, não foram as guerras, não foi a intelectualidade, não foi o dinheiro, não foram os templos de pedra. Nada disso chegou ao coração do homem com a força que chegou a palavra de Jesus. Então, lá, menino, ele já dizia para a gente como seria a obra dele, que seria gigantesca, mas seria através de um sentimento mágico, único, que é o amor. Então, esse é o primeiro conto, né? Esse é o conto da primeira parte desse livro. Vocês gostaram? Dorme não, hein, gente? Se dormir, tá com o microfone. E aqui a gente tem um caso da segunda parte, tá? Conta-se que Simão Pedro estava cansado depois de 20 dias junto do povo. Banhara feridentos, alimentara mulheres e crianças esquálidas, e, em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anelado,
estava ele só diante das águas a refletir. Aproxima-se alguém, contudo. Por mais busque esconder-se, sente-se procurado. É o próprio Cristo. Que fazes, Pedro? Diz-lhe o Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. Mas se a consciência te não acusa, o que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que explora a confiança do povo. Ainda ontem distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém, inconsideradamente, que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Ele era pescador, né? Pedro, o que deste aos necessitados nestes últimos 20 dias? Olha a pergunta de Jesus. Dei moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. E de onde chegaram essas moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. E as túnicas, Pedro? Da casa de Zobalã, o curtidor. E os mantos? Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. E os ungüentos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. O trigo? Da casa da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes, Pedro? Da nossa pesca. Então, Pedro, o que devo entender, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre. Recorda, então, que o amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus o abraçou e disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. E em seguida puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Então, olha que ensinamento lindo e valioso para a gente. Quantas vezes a gente acha que entregando um cobertor, uma quentinha, um saco de pão, uma roupa que a gente não quer mais, um sapato, quantas vezes a gente acha que está fazendo, né, um montão, está fazendo muito, né? Quantas vezes a gente finge até que está fazendo isso naturalmente? Quantas vezes? Mas uma das coisas mais difíceis que a gente tem, quer dizer, que a gente costuma fazer, aliás, que a gente nem faz, né? Uma das coisas mais difíceis é doar o nosso tempo em favor do outro. E tempo significa amor. Porque muitas das vezes nós não temos nada de material recebido de outros, né? E que direcionamos para aqueles que consideramos que vemos a necessidade material, e é claro, temos que atender, não por caridade, por obrigação. Nós temos que fazer por obrigação. Eu tenho a obrigação de cobrir um corpo sentindo frio. Eu tenho a obrigação de alimentar quem tem fome.
Eu tenho obrigação. Então, não estou fazendo nada demais, eu não sou maior do que ninguém. Mas quando eu deixo o meu tempo servir de consolo e de instrumento, né? Para que o amor se faça, aí sim. Então, Jesus ali mostrou para Pedro que tudo o que ele estava fazendo era válido, tinha que ser feito mesmo. Tinha que ser feito. Mas o mais importante, quando ele pergunta o que destes aos necessitados nesses últimos 20 dias, quando ele pergunta isso para Pedro, Pedro fala de tudo material. Em momento algum, Pedro fala que deu um abraço, que deu um afago, que fez uma prece, que doou o ouvido. Quantas vezes, gente, tudo que a gente precisa é um ouvido. É alguém que olhe para a gente e escute a gente reclamar da vida. Quantas vezes a gente está passando por situações em que tudo que a gente quer é falar. Mas falar para alguém. Falar sozinho não vale, não adianta. E quando a gente encontra aquele serzinho, né, aquele anjinho, que para e escuta a gente, sem crítica, sem condenação, olha que coisa boa. E aquilo que a gente está doando, quando doa de si próprio, é muito maior e muito mais importante. E é por isso que Jesus alerta Pedro. É por isso que ele faz as perguntas materiais para mostrar para Pedro que tudo que Pedro deu era dos outros. E aí ele quer saber o que você deu de você. Não é para a gente pensar? É para a gente pensar, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer uma visita porque a gente direciona o nosso tempo para um outro foco, né? Quantas vezes, eu mesma, hoje eu estava me cobrando, caramba, tem dias que eu não vejo meu pai e minha mãe, porque eu estou enrolada com o trabalho, porque eu estou enrolada com a casa, porque eu estou enrolada com o centro, porque eu estou enrolada... Como é que pode, né? Como é que pode me enrolar com tudo e não me enrolar com meus velhinhos? Por que eu não me enrolo com eles? Né? Então, hoje eu fiz essa... Porque quando a gente faz um estudo, a gente faz primeiro para a gente, né? O ouvido, né? Mais perto. Então, fazendo esse estudo, eu falei, caramba. Então, hoje, gente, eu vou ver meus velhinhos, tá? Para dizer que eu aprendi com o que eu estudei. Então, vamos levar essa reflexão para a nossa vida, né? E fazer amanhã um dia diferente. Terceira parte, os momentos finais, né, da vida de Jesus na Terra. O anjo solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Ou seja, né, naquele momento de Jesus na cruz, o céu era muito escuro, né? Escuro para os nossos olhos pecadores, né? Que não conseguiam ver a toda a luz, né, que começou a descer, né, até ele. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Tenta fazer aquilo que eu falei para vocês quando eu estou lendo. Vai visualizando, vai vendo a cena. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como ali insufladores, ali insuflar energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com um suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia
sobraçando instrumentos delicados, formavam coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento, a reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando como a lhe prepararem o banquete da ressurreição. Quando um anjo, aureolado de intraduzível esplendor, apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros anjos. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios, que balbuciou algo de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando por Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus o contemplava confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio, porque esse anjo era o anjo da caridade. Então, olha que quadro lindo, que cena linda. Anjos celestes descendo e cuidando do Mestre, curando as feridas, né, colocando, adornando a coroa de espinho com flores, né, com rosas e lírios. Então, cuidando de Jesus, amenizando a dor, né, física, todo aquele cuidado, né? Então fala, né, do anjo da beleza, né? Então desenha aquele quadro todo lindo e fala desse anjo que vem sozinho, beija os pés de Jesus, olha nos olhos de Jesus para saber, Mestre, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer de mim, né? E Jesus fala alguma coisa ao ouvido dele e ele sai dali correndo e vai atender o pedido de Jesus. E olha o que Jesus pede. Vai lá, procura Judas, consola Judas. Ele está precisando de amor. Olha que cena, gente. Né? Olha que é até difícil para a gente falar muito disso. Porque a cena por si só, ela já mostra, né, a grandeza desse ensinamento. Né? A gente não está aqui perdoando quem pisa no pé da gente. Né? Vai perdoar quem trai a gente e joga a gente numa situação assim, né? Então, essa cena é linda e é mais um ensinamento do nosso Mestre. Sempre que a gente tiver muita dificuldade de perdoar, vamos tentar lembrar, né, que o maior de todos, entre
todos, perdoou a maior traição que se tem conhecimento na história. Porque quando se fala de traição, Judas virou adjetivo. O nome Judas virou um adjetivo. Mas o mestre não pensa assim. Nunca pensou. E tem nesse livro ainda umas 2 ou 3 passagens que falam justamente desse perdão, né, desse amor dele por Judas, né? Ele inclusive chama Judas de meu discípulo muito amado. Então, é demais. E agora aquele momento especial, né, a atuação dele depois, né, de ter cumprido a missão terrena dele, né? E para variar, Pedro, né? Porque Pedro foi assim o discípulo mais marcante, né, na história do mestre, porque Pedro tinha todas as nossas fraquezas, todas. De alguns discípulos a gente não consegue nem informações, só assim o nome, era pescador, morreu de tal forma, muito pouco. Mas Pedro não. De Pedro tem história à vontade. Porque eu acho que até para o nosso crescimento mesmo, né? Porque mostra Pedro ali tão parecido com a gente, com todas as nossas fraquezas, né? Ah, eu não negaria o mestre 3 vezes. Negaria 3.000 vezes. Negaríamos sim, com certeza. Ele só negou 3. Mas vamos ver essa historinha aí, que é depois, né? Jesus já não estava mais entre nós, e aí acontece essa cena incrível. Na vinha do Senhor. Instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém, o primeiro santuário dos apóstolos, a Casa do Caminho, né, que está no livro Paulo e Estevão, bem explicadinho, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar e por isso orava com fervor. Quanto mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno como nos dias inovidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos farias pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto. Quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos, e o apóstolo escutou enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã. Amanhã. Aí, quando eu falo que a gente é meio parecido com Pedro, vê bem se não é assim. A gente não vive pedindo trabalho? Ah, eu quero trabalhar na casa espírita, eu quero ajudar, eu quero ser útil, né? A gente está pedindo. E aí falam assim, olha, o banheiro lá do 4º andar, do 3º andar, está sujo. Ah, tá. Ah, tá. Tá bom, então. E ó, vamos embora. Não, porque eu quero ser caridoso, eu quero ser amoroso, porque somos todos irmãos. Esse foi o ensinamento do nosso mestre. E quando vai entregar a quentinha na rua, entrega assim, ó, para não chegar perto daquele irmão sujo, mal cheiroso, né? Não sei vocês, né? Estou falando de mim, né? Estou falando das minhas imperfeições. Das minhas imperfeições. Apesar de não me negar a lavar o banheiro, apesar de não entregar a quentinha à distância, mas estou dando esses exemplos porque todo mundo, todos nós, temos uma ânsia de servir muito grande.
e quando o trabalho se apresenta, a gente escolhe. Então vamos ver o que Pedro aprontou dessa vez, que ele não era fácil, e como o mestre o ensinou, né? Então, quer dizer, ele pediu trabalho. Senhor, eu quero servir o Senhor, o Senhor disse que ia me fazer pescador de alma, eu quero alma para pescar. Né? O Senhor disse que a gente ia continuar o seu trabalho. Eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero ser igual ao Senhor. Me ajuda, Jesus. Eu estou aqui parado, o Senhor não me manda trabalho. Aí o mestre, tá bom, você quer trabalhar, Pedro? Amanhã, Pedro. Amanhã eu vou te dar trabalho. E aí Pedro, né, ficou todo animado. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte, aguardando o mandato do eterno benfeitor. Devotou-se à limpeza doméstica, desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Elevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. O recém-chegado contempla Pedro e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. Pedro o reconhece. É Joachás, o malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme. Socorrer-te por quê? Não passas de um ladrão costumais. E de ouvidos moucos, arrogativa, chama os soldados e entrega o infeliz, que de imediato é posto a ferros a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que seria concedido fazer, quando logo após, uma perfumada liteira lhe entregou à presença triste uma mulher de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Pedro logo a identificou. Era Júlia, linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Estava doente, cansada, implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto. Aqui não. Teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito, ao entardecer, notou que alguém batia insistente à porta. Abriu pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistemático, semiconsciente. Pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o estavam apedrejando. Pedro não vacilou. Borracho, infame, vociferou revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. E, quase a pontapés, o expulsou sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade em tremenda secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante da tocha bruxuleante, quando o mestre querido se destacou da névoa. Ah, Senhor, aguardei todo o dia sem que me enviasse a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação, sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro, que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã enviei-te Joachás, desventurado irmão nosso, mergulhado no crime, que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste ele para a prisão. Depois do meio-dia entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noite mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto,
arremetestes contra ele os próprios pés. Ah, Senhor, grande é a minha ignorância e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou a cabeça trêmula e falou generoso: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu os braços, desejando retê-lo junto ao coração, mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera convincente: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, mais uma vez, né? Falando de mim, tá, gente? De novo. Mais uma vez, a gente pega essa historinha e traz para a nossa vida. Quantas e quantas vezes Jesus se apresenta nas mais variadas formas e situações diante de nós, como oportunidade de ser alguém melhor, e a gente deixa escapar. Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa covardia. Quantas vezes? 4 casos. No Evangelho, lá no capítulo Cristo Consolador, está escrito assim, ó: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Esse Consolador é a nossa doutrina espírita, que vem tirar todas as nossas dúvidas, que vem nos indicar todos os procedimentos, que vem nos alertar, apontar os nossos erros, as nossas falhas, onde a gente precisa mudar, como é que a gente faz para mudar, onde a gente tem que ir para mudar. A doutrina espírita nos dá todas as dicas, nos ensina. E todas as dicas, todas as sugestões, todas as palestras, todos os estudos, seminários, livros, todos apontam para um único lugar: o Evangelho. O Evangelho. Então, se a gente tem alguma dúvida de como é que faz, Evangelho. Porque nós temos, graças a Deus, a bênção de ter espíritos dessa envergadura que estão trazendo a todo tempo para nós, né, as notícias, né, do outro lado, nos trazendo informações que vão, com certeza, nos ajudar, né, na nossa caminhada evolutiva, porque, mesmo errando, a cada minuto nós estamos um pouquinho melhor. A cada segundo nós estamos um pouquinho melhor. Então, que a gente possa aumentar muito a quantidade de segundos, minutos e horas de trabalho, de dedicação, não de santidade. Não estamos aqui com a missão de gerar anjos. Não ainda. Não agora. Não agora. Mas que a gente possa juntar o máximo de horas de aprendizado, de estudo, de esforço, para que a gente possa realmente seguir, né, o Evangelho do nosso Mestre e nos prepararmos, né, cheios de esperança, para termos uma vaguinha, um lugarzinho, uma cadeirinha no planeta de regeneração, né, que está tão pertinho de chegar. Então, a gente tem que correr, tá? O nosso tempo está acabando. Então, companheiros, a indicação do livro é essa.
comprem esse livro, leiam esse livro várias vezes, e eu espero que ele seja para vocês o que tem sido para mim. Tá? Um grande manual de transformação. Tá? Uma boa tarde para todos.